Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça teológico, talvez um dos mais complexos. Nossa fonte é um texto online, Escatologia 33, que se propõe a explicar o fim dos tempos. E ele nos dá, assim, três peças principais que parecem meio soltas no começo. Primeiro, uma crise global sem precedentes, a tal da Grande Tribulação. Depois, uma figura de autoridade suprema que aparece num momento de desespero cósmico. E, por fim, um plano de restauração que acontece em três etapas. Nossa conversa aqui é para entender como o texto conecta tudo isso. E a base de tudo, segundo a fonte, é a ideia de que a profecia bíblica não é um enigma qualquer. É mais como uma luz. A imagem que usam é de uma candeia, uma lanterna num quarto escuro, sabe? E essa lanterna ilumina, logo de cara, um conceito central, a ideia de tribulação. Exato. E o primeiro passo para montar esse quebra-cabeça é entender que tribulação não é uma coisa só, não é um conceito preto no branco. A análise que a gente tem aqui divide isso em duas experiências completamente diferentes. A primeira é a tribulação que a gente poderia chamar de é, padrão. É o tipo de dificuldade que faz parte da vida neste mundo. O conflito diário, as lutas, as perdas, aquilo que a fonte chama de embate entre luz e trevas e que, de certa forma, todo mundo enfrenta, né? Precisamente. É o que a gente lê em João 16:33. No mundo tereis aflições. A ideia aqui é que, para os fiéis, existe uma paz interior que sobrevive a isso. É uma espécie de âncora. Mas o ponto principal essa é a tribulação geral. E é crucial não confundir com a segunda. Que é a chamada Grande Tribulação. E só pelo nome, imagino que a escala seja bem outra. A escala é outra, a natureza é outra, tudo é outro. A fonte descreve como um período futuro muito específico e de uma maldade tão intensa que a história humana nunca viu nem vai ver. A citação que eles usam é de Mateus 24, que fala de uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo. É um evento singular. E aqui tem um detalhe que me chamou muito a atenção. O texto diz que esses dias de caos serão abreviados, por causa dos escolhidos. Mas, peraí, a interpretação que eles dão para isso é surpreendente. O texto está dizendo que esses escolhidos aqui não são a igreja que a gente já conhece, mas um novo grupo de convertidos durante esse período. Isso muda tudo para muita gente. Como o autor justifica essa distinção? Essa é uma das chaves da interpretação que ele apresenta. A lógica é que o termo abreviados significa que a duração desse período foi fixada em 3 anos e meio. E sim, os escolhidos que são salvos por essa abreviação seriam um grupo de pessoas que se convertem ali no meio do caos. O que imediatamente levanta a pergunta que você fez. Se eles são os novos, onde estão os antigos? Exato. Onde é que está a igreja que existia antes de tudo isso começar? E a resposta, segundo essa linha de raciocínio, é o arrebatamento. A igreja teria sido retirada do mundo antes da grande tribulação começar. Certo. Essa ideia do arrebatamento pré-tribulacional é bem específica. A fonte chega a mencionar por que ela descarta outras visões, por que a igreja não passaria por esse período, na visão deles? O argumento central é uma distinção sobre a natureza do juízo de Deus. A fonte propõe que existem, assim, dois tipos de sofrimento. O primeiro são os desastres, as doenças, tragédias de ordem natural. Fazem parte do mundo caído e os fiéis não estão imunes. O segundo tipo, porém, é diferente. São juízos direcionados. Atos divinos específicos contra o que o texto chama de reino de Satanás. E a afirmação aqui é categórica. Desses juízos, os filhos de Deus são sempre protegidos. Entendi. Então, a grande tribulação seria essa segunda categoria, um ato de juízo divino direto, não uma tragédia natural. Por isso, a igreja não estaria lá. Exatamente essa é a lógica. Não faria sentido, na visão do autor, Deus resgatar um povo para depois jogá-lo no meio do fogo cruzado de um julgamento que não é para eles.
Mas isso não quer dizer que os novos convertidos, os santos da tribulação, fiquem totalmente ilesos. Como assim? Eles são protegidos dos juízos, mas não da perseguição? Isso. A interpretação é que eles recebem um selo de proteção contra as pragas e os juízos divinos. A ira de Deus não os atinge. No entanto, eles estão na terra, sob o domínio do anticristo e vão sofrer uma perseguição humana brutal. O exemplo mais claro é a impossibilidade de participar da economia, de comprar e vender, por se recusarem a aceitar a marca da besta. E só para a gente contextualizar, essa marca da besta é apresentada no Apocalipse como um sistema de controle total, né? Econômico, social, que exige lealdade absoluta. Não é só um símbolo. Correto, é a representação de um sistema que exige submissão total. Então, a proteção que esse grupo recebe é contra a ira divina, não contra a maldade humana. Eles estão a salvo de Deus, mas não dos homens. Ok, então o cenário está montado. A igreja é retirada e um período de juízo sem precedentes está para começar na Terra. Mas isso levanta uma questão de autoridade. Quer dizer, quem tem o poder para apertar o play num evento dessa magnitude? É aí que a nossa fonte nos leva a uma das cenas mais cinematográficas de toda a Bíblia, lá em Apocalipse 5. E é uma cena de tensão absoluta. Imagina, o trono de Deus e na sua mão um livro, um rolo lacrado com 7 selos. Esse livro contém o destino do mundo, os juízos. E um anjo poderoso brada com uma pergunta que ecoa pelo universo. Quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E a resposta é silêncio. Ninguém. Nem no céu, nem na terra. Ninguém tem a autoridade, a pureza, o direito. A reação descrita é de choro, de uma angústia cósmica. Dá para imaginar a cena? O destino de tudo está ali e ninguém pode abrir o livro. O que é fascinante aqui é o princípio que essa cena estabelece. Para executar um juízo dessa escala, não basta ter poder. É preciso ter autoridade moral e legal. É uma questão de dignidade. A busca não é por alguém forte, mas por alguém digno. E quando toda a esperança parece perdida, uma figura surge. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas a imagem que aparece é a de um cordeiro. Um cordeiro que parece ter sido morto. É um paradoxo incrível. E é nesse paradoxo que está a resposta. A autoridade para julgar não vem da força de um leão, mas do sacrifício de um cordeiro. A lógica aqui é fascinante. Pensa assim, só quem pagou o preço total por algo tem o direito de definir seu destino. Como o cordeiro comprou a humanidade com seu sangue, segundo o texto, ele ganha autoridade moral para executar o juízo que vai, no fim, restaurar essa propriedade. O juiz é o redentor, é o sacrifício dele que o torna o único ser no universo digno de pegar o livro e desatar os selos. E a reação a isso é uma explosão de adoração. O silêncio é quebrado e o universo canta um novo cântico, dizendo que ele é digno, porque com seu sangue comprou para Deus gente de todas as tribos, línguas, nações. Então, a abertura dos selos não é só sobre punição, está totalmente amarrada a um conceito de redenção. Essa é a conexão central e nos leva à terceira e última peça do nosso quebra-cabeça. A abertura do livro dá início ao que o texto chama de redenção da terra. A fonte apresenta um argumento muito simétrico. Da mesma forma que o pecado causou uma perda em 3 níveis, a redenção opera como uma restauração nesses mesmos 3 níveis. Uma estrutura espelhada, então. Vamos detalhar isso. Quais foram as 3 perdas causadas pelo pecado segundo essa análise? A primeira, e a mais fundamental, foi a perda da alma. A referência é a consequência direta de desobediência lá em Gênesis. Certamente morrerás. Isso é interpretado como a morte espiritual, a separação da comunhão com Deus. A segunda, imagino, é a morte física. Exato. A perda do corpo. O argumento é que, ao ser expulso do Éden, o homem perdeu o acesso à árvore da vida, que sustentaria a imortalidade física. O corpo se tornou mortal, sujeito à decadência. Como diz a sentença,
Tu és pó e ao pó te tornarás. E a terceira perda é algo que talvez a gente não pense com tanta frequência: a perda do próprio planeta. Sim, a perda da terra. A fonte aponta para a maldição que recai sobre o solo em Gênesis 3. A terra que antes era um jardim passa a produzir cardos e abrolhos. O domínio harmonioso do homem sobre a criação se quebra e o sustento passa a exigir suor e fadiga. Então perdemos a alma, o corpo e o lar. Ok, uma perda tríplice bem definida: alma, corpo e terra. Se a redenção é o espelho disso, como ela restaura cada uma dessas áreas? O processo de restauração acompanha essa lógica. A primeira etapa é a redenção da alma. Ela acontece no momento da conversão, da fé individual. É quando a conexão espiritual com Deus é reestabelecida. Isso faz sentido. Mas se a alma é redimida na conversão, por que o corpo tem que esperar? Qual é a lógica teológica que o texto apresenta para essa espera pela redenção física? Ótima pergunta. A lógica é que a gente vive num tempo entre tempos. A redenção da alma é o pagamento inicial, a garantia. Mas o corpo ainda está sujeito às leis do mundo caído. A redenção do corpo, que é a segunda etapa, é a promessa da ressurreição. É o momento em que os fiéis receberão um corpo glorificado, imortal, que não adoece nem envelhece. É a reversão completa da mortalidade. E, por fim, a redenção da terra. É aqui que os juízos que o Cordeiro inicia entram em cena, certo? Exatamente. A terceira etapa, a redenção da terra, é o clímax de tudo. Ela acontece com a vinda visível de Cristo para reinar. Os juízos que a gente viu no livro selado são, nessa ótica, o processo de purificação do planeta, removendo a maldição e restaurando a criação. Não é só sobre salvar pessoas, mas sobre salvar o planeta inteiro. Então, essa ideia muda tudo. Não se trata apenas de ir para o céu quando se morre. A redenção, por essa ótica, é muito mais ambiciosa do que a gente costuma pensar. É um projeto de restauração cósmica. Devolver o projeto original, alma, corpo e terra, ao seu estado ideal. Essa é a grande conclusão da fonte. A redenção não é um evento pontual que aconteceu na cruz e acabou ali. A cruz foi o ato legal que tornou tudo possível, o pagamento da dívida. Mas o processo de tomar posse do que foi comprado é contínuo. Começa com a alma de cada um, passa pela promessa de um novo corpo e culmina na restauração de toda a criação. Certo. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça, então. A gente partiu da ideia de que há uma tribulação comum, da vida, e uma grande tribulação futura. Um período de juízo tão intenso que a igreja, segundo essa fonte, é retirada antes. Para iniciar esses juízos era necessária uma autoridade única, digna, encontrada no Cordeiro, cuja morte lhe deu o direito de julgar. E, por fim, entendemos que esses juízos não são um fim em si, mas parte de um plano maior, uma redenção em 3 fases, que espelha a perda tríplice do pecado, restaurando a alma, o corpo e, finalmente, a própria terra. E ao final de toda essa análise fica uma questão provocativa no ar, algo que o próprio texto sugere. A ênfase é sempre em restaurar, em devolver as coisas ao estado original do Jardim do Éden. Isso nos leva a pensar, se a redenção é uma restauração completa do que foi perdido, o objetivo final é simplesmente voltar ao ponto de partida? Ou a teologia como um todo aponta para algo ainda maior? Uma condição futura que talvez transcenda até mesmo aquele estado original de inocência. Em outras palavras, a grande promessa é sermos restaurados ao que éramos ou sermos elevados a algo inteiramente novo que nunca existiu antes. Essa é uma pergunta para continuar a reflexão.